e vamos com mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre o 14 de abril, que é o dia de luta pela educação inclusiva no estado de São Paulo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Érica Suzuki. Ela é coordenadora pedagógica da Escola Estadual Professora Iná de Melo, em Santo André, no ABC Paulista. Boa tarde, Érica. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui. Prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos você ter aceito o nosso convite, né? Interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. O que é educação inclusiva? É legal a gente trazer essa informação de forma bem didática para o nosso telespectador. Sim, nós temos essa concepção de educação inclusiva, né? Educação especial na perspectiva inclusiva, de focar nas pessoas com deficiência. Porém, a gente tem sempre que levar em consideração a questão da inclusão de todos. A gente ainda precisa criar legislação, criar espaços para que essa conduta de fazer a inclusão das pessoas com deficiência, ela se torne algo natural. Então, ainda precisa de medidas, de intervenções para que a inclusão aconteça. Porém, dentro de uma escola, dentro da sociedade em geral, a gente tem a inclusão como algo totalitário. A gente vai incluir todos, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Então, a inclusão escolar, a gente lida com esse processo de trabalhar a aprendizagem, lidando com todos os perfis da escola, com toda a nossa diversidade dentro da escola. Agora, quais os benefícios que a inclusão no ambiente escolar pode proporcionar a todos os estudantes? É o trabalho do respeito, o trabalho com a questão de você enxergar o outro dentro das suas diversidades, né? Então, a gente fala que quando tem essa preocupação, e quando isso é natural dentro de um espaço, a gente não enxerga mais o outro como o diferente. É um diferente que está ali dentro de uma rotina, de uma naturalidade. Então, essa é uma perspectiva que precisa ser muito ainda inserida, incutida na nossa cultura, porque é muito comum ver aquele, porque é deficiente, ou vê-lo também com capacitismo, né? Coitado, porque ele é deficiente, porque ele é cadeirante, porque ele é cego. E o trabalho, quando ele acontece nessa perspectiva, é muito bacana. A gente vê isso na escola. Né, os próprios alunos já não enxergam, nossa, aquele colega fica com um certo receio para lidar com aquele amigo. Isso não existe quando no ambiente a gente tem esse trabalho de inclusão acontecendo de forma natural. Agora, outra coisa, de um modo geral, né, o que é necessário para que a escola se adapte a essas condições, né, para a inclusão? Além do espaço físico, quais são os outros elementos que são necessários para atender todos os estudantes, né, da maneira mais adequada? Mas eu acho que o grande entrave dessas questões, quando lida com as diferenças, com as pessoas com deficiência, é a questão da barreira atitudinal. Quando a gente consegue transpor essa barreira atitudinal, a gente consegue melhores resultados em relação a essa questão da perspectiva inclusiva. Agora você falou... Eu acredito que essa seja ainda... Oi? Não, você falava de resultados, né? Como você começa a ter... Quanto tempo demora para você ter resultados depois que você adapta aí as práticas inclusivas? Ela é processual, então depende muito do ritmo de cada grupo, do ritmo de cada... Eu não conseguiria precisar, a gente nem dá para a gente precisar quanto tempo, mas isso precisa ser incutido na cultura daquele espaço. Então, é importante que você converse, dialogue com todos os segmentos da escola,
né? Desde a equipe da limpeza, a direção, supervisão, os pais, os vizinhos da escola, do entorno. Então, isso é um processo que ele precisa acontecer todos os dias. É assim que a gente consegue melhorar os resultados, como a gente está falando aqui, da inclusão dentro do espaço, por exemplo, aqui da escola. Então, a gente precisa dessa formação, né, deste compartilhar de conhecimentos para todos. Dá um exemplo, por exemplo, tem um aluno que é cego e quando ele chegou na escola, ele demorou para conseguir ter alguém que o acompanhasse até o ponto de ônibus. E eu me lembro que logo nos primeiros dias, alguns colegas iam, aí por eventualidade um não conseguia acompanhá-lo. Eu lembro que tinha uma vizinha da escola que via, verificou e o acompanhou ali alguns dias até ele conseguir entrar neste caminho já decorado, né? Como ele é cego, precisava dessas orientações. Isso foi realizado por uma vizinha da escola, por já conhecer, já ter participado de vários eventos dentro da escola, conhecer um pouquinho dessa natureza. Então, quando você tem essa formação e esse compartilhar de conhecimento, isso atravessa os muros da escola. Então, é bacana que a gente tenha esse conceito, essa concepção bem clara. E isso tem que ser divulgado não só dentro da escola, mas fora da escola também. Então, não é uma questão só de espaço físico reestruturado, é uma questão principalmente de romper barreiras atitudinais. Agora, Érica, seria importante também a gente contar um pouco do trabalho realizado aí na Escola Iná de Melo, no ABC Paulista, né? Como funciona esse trabalho, já que é uma escola referência e modelo quando se fala em inclusão, né? Isso. A gente gosta muito lá na escola de reforçar um item. O Iná de Melo, a escola estadual, a professora Iná de Melo, ela virou referência nessa questão de inclusão. Porém, a gente faz o máximo para atender uma legislação que já existe e de tornar aquele espaço de forma natural. A gente bate muito nessa tecla. Por quê? Porque, na verdade, os espaços todos, as escolas todas, elas são obrigadas a fazer este trabalho. Não deveriam nem ser obrigadas, né? Mas, então, o nosso trabalho ali também tem esse referencial, porque foi incorporado isso no coletivo da escola. Ali a gente tem os vários segmentos, informação o tempo todo. A gente tem parcerias, isso é uma dica bacana para todos os espaços. A gente tem uma parceria, por exemplo, com a Universidade Federal do ABC. E lá tem um núcleo, um grupo de pesquisas em educação especial, que também tem essa necessidade não, né? Até uma composição da própria universidade de devolver em atividades sociais todo o conhecimento científico produzido dentro da universidade. Então, a gente tem trabalhos de formação para vários segmentos, para alunos, para professores, para pais, para direção, para os outros funcionários, e a gente tem estado neste envolvimento junto à universidade também, neste processo de informar, de compartilhar todos os segmentos, todos os atores da escola envolvidos nesta questão. Então, é nessa questão também, a gente tem uma formação para olhar para o cidadão como um todo, para olhar o aluno como um indivíduo que ele é completo, apesar de sua diversidade. Então, é um trabalho coletivo. O que a gente reforça é isso, é um trabalho coletivo e de formação constante. É importante reforçar essa questão. Então, nós temos sim uma sala de recursos para deficientes visuais, com 2 especialistas nesta área para fazer o atendimento, a transformação do material todo. Mas, além dos deficientes visuais, né, a rede, ela abarca todos os alunos, independente de ter ou não deficiência. Então, um trabalho coletivo, pautado em formação contínua, talvez seja um diferencial, um reforçador lá do espaço da nossa escola. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp de hoje. É muito interessante a gente trazer esses assuntos aqui para a TV do Parlamento Paulista e conscientizar a população. Muito obrigado, Érica. Eu que agradeço aqui, um grande abraço para todos. Agradeço.
Muito obrigado. Esta foi a Érica Suzuki, a gente falou do dia de luta pela educação inclusiva no estado de São Paulo, aqui no Jornal da Rede Alesp, desta quarta-feira.